Fala galera, como é que vocês estão? Mais uma aula aqui do nosso curso de Photoshop PS Max. E eu quero lembrar você de se inscrever no canal, compartilhar esse curso com alguém que precisa e vamos que vamos. Hoje nós vamos falar aqui de algumas ferramentas de seleção, tá bom? Coloquei a foto dessa maçã bonita aí para a gente treinar um pouco e aprender como essas ferramentas de seleção se intercalam entre si, conversam entre si e nos ajudam muito no processo de seleção. Então vamos lá. Lembrando que eu estou aqui com um grupo, mas eu não vou usar ele porque esse arquivo aqui é o mesmo da primeira aula, então eu só desabilitei a camada e coloquei uma nova aqui de imagem, né? Criei uma camada nova para ela aqui. E vocês já sabem que tudo que a gente traz para o Photoshop, ele cria uma camada exclusiva para aquele objeto, fonte, texto, imagem. Para tudo ele cria uma camada específica para aquele arquivo, para aquele objeto. Então vamos lá. Ferramenta Laço. Essa ferramenta aqui é a que nós vamos falar hoje sobre ela e sobre algumas que a gente também consegue conciliar aqui juntamente com a ferramenta Laço. Ela funciona da seguinte maneira. É uma seleção meio que orgânica, porque você clica e não solta o clique do mouse e aí você desenha a sua própria seleção, tá? Onde você for passando aqui o mouse, ele vai criando aqui essa linha e quando você soltar, criou-se ali uma seleção, tá? Às vezes você não precisa nem fechar o desenho, ó. Daqui mesmo eu já consigo soltar e ele vai criar uma linha reta em direção ao primeiro momento onde eu cliquei na minha tela, por exemplo. Estou clicando aqui, ó, vou arrastar para cá, trazer, e aí quando eu estiver aqui eu vou soltar, ele vai trazer uma linha reta, tá? Para o primeiro ponto onde eu cliquei. Então funciona dessa maneira, a ferramenta Laço. Se vocês notarem, algumas dessas ferramentas aqui, elas têm essa setinha para baixo, né? E significa que essa ferramenta tem outras variações. Ó, se eu der o clique aqui com o botão direito, vão me aparecer outras opções de ferramenta aqui de seleção, tá? Que é o laço poligonal e o laço magnético. Então você só precisa dar um clique aqui com o botão direito, ou então você clica e segura, ó, que vai aparecer com as ferramentas para você. Então vamos lá. A ferramenta laço você já sabe como funciona. Agora eu vou para a ferramenta laço poligonal, tá? Funciona um pouco diferente, porque você precisa clicar toda vez que você encontrar o ponto ideal. Então você clica primeiro, ó, e aí ele se baseia em uma linha reta para criar a seleção. Então eu cliquei só uma vez, eu não estou segurando o clique não, eu soltei e aí criou-se essa linha aqui para mim. E aí todos os momentos em que eu clicar, ele vai desenhando a seleção para mim, ó. Vou clicar aqui, ó, vou enchendo de cliques aqui, ó, ele vai fechando para mim a seleção, tá bom? E aí, um detalhe interessante, eu não vou fazer a seleção toda, mas se eu fosse fazer, aqui ficou meio ruim para mim, né? Porque eu não estou vendo o restante da maçã. Então, eu posso rolar o scroll do mouse para baixo para tirar um pouco do zoom, né? Tanto para baixo quanto para cima para aproximar. Ou eu posso também, com a minha tecla espaço do teclado, quando eu segurar a tecla, ó, vai criar essa mãozinha aqui. Aí eu clico e arrasto, para eu ter aqui uma visão melhor do elemento que eu estou selecionando. E fazendo isso, eu não perco a minha ferramenta lá que está em andamento, ó. Quando eu soltar aqui o clique do mouse e a tecla espaço, vai continuar, ó. Então eu vou desenhando aqui a minha seleção. Aí quando eu chegar nesses momentos, opa, sair um pouquinho ali. Quando eu chegar nesses momentos aqui de fim de tela, eu posso arrastar simplesmente o meu mouse para baixo e para o lado, que ele vai mostrando para mim o que tem. Eu estou só arrastando, eu não estou clicando. Ó, se eu for arrastando aqui, ó, ele vai mostrando o que tem mais para selecionar. Só que eu não gosto muito de trabalhar dessa forma. Eu prefiro pressionar a tecla espaço e eu mesmo aqui controlar, porque assim fica um pouco difícil de você controlar. Se você for muito, ó, aí vai atrapalhar você, você vai se perder, vai perder a seleção e aí vai ter que começar tudo de novo. Então, eu prefiro dessa maneira aqui, tá? Com espaço e aí clico e seguro que eu tenho um controle muito melhor sobre a minha visão. Então, vou clicando. Digamos que eu encerrei a minha seleção. Deixa eu só, ó, estou dando cliques múltiplos aqui, ó, não muito rápido, tá? Tem que ser clique com um breve período de intervalo, porque se você clicar muito rápido, olha o que acontece. Eu vou clicar bem rápido aqui nessa intersecção. Pronto, fechou a minha seleção. Aí, nesse caso aqui, ela ficaria meio que perdida. Eu teria que começar tudo de novo,
Porém, nas ferramentas de seleção, tem uma opção muito bacana que a gente consegue, mesmo com a seleção fechada, eu consigo adicionar ainda espaços para que a seleção aumente. E isso a gente faz com a tecla Shift e com a tecla Alt, tanto adicionar como diminuir. Se eu segurar o Shift, você vai ver que vai aparecer um maisinho lá embaixo, ó. Tá vendo lá aqui no cursor, ó, o maisinho aparecendo? Isso significa que se eu selecionar mais uma parte aqui, dando cliques, ó, fechar, ó, isso aqui está junto com essa seleção. Eu vou fechar aqui para vocês terem uma ideia melhor, ó. Estou com o Shift selecionado, tá? Pressionado, melhor dizendo. Olha aqui, ó. E aí eu vou fechar, 2 cliques rápido, fechou minha seleção. Então isso é bom porque às vezes nós estamos trabalhando em uma seleção e aí clicamos rápido demais e aí a seleção fecha sem que todo o nosso elemento esteja dentro dela. Então a gente não perde a seleção, não vamos precisar começar tudo de novo. A gente pode vir aqui adicionando, como eu vou fazer agora, ó. Estou aproximando aqui com o scroll do mouse, ó. Vou pressionar Shift, olha lá, abriu mais e aí eu clico aqui dentro, né, e vou trabalhando aqui a minha seleção. Digamos que eu encerrei, aí eu vou fechando aqui, tendo controle, ó, com espaço e clicando e arrastando, ó, eu tenho um controle melhor e vou finalizando a minha seleção aqui. Digamos que eu finalizei, trouxe para cá para dentro da seleção principal, dou 2 cliques, fechou lá, ó. Então assim que funciona. Se eu fosse remover, por exemplo, eu seguraria o Alt, pressionaria o Alt, ó, vai criar um menos agora. Então toda área que eu selecionar vai ser subtraída quando eu fechar ela, ó. Deixa eu marcar rapidinho aqui essa parte. Estou fazendo uma seleção bem grosseira só para a gente andar mais rápido, tá? Então, ó, vou retirar, vou excluir tudo isso aqui da minha seleção, ó. Já selecionei praticamente, vou dar 2 cliques, pronto, fechou. E foi excluída essa área aqui que estava na marcação, né? Se eu quiser tirar mais um pouquinho aqui, ó, vou com o meu Alt, né? E vou excluindo. Ó, 2 cliques rápido. Opa, ficou mais um pedacinho aqui. Então, vou segurar o Alt, clicar a primeira vez. E aí eu posso excluir essa parte aqui da seleção, tá? Se eu quiser adicionar, pressiono o Shift uma vez. E aí vou adicionando. E adicionei. Falta um pedacinho aqui. Vou de novo com o Shift, clico uma vez. Pode soltar o Shift. E aí, enquanto estiver esse maisinho aqui, ó, significa que tudo que eu selecionar vai ser adicionado a essa principal. Da mesma forma, o Alt. Clico uma vez e aí ele continua lá. Eu já soltei o Alt, mas aí ele continua com o menos, indicando que vai ser excluído da seleção tudo que eu selecionar aqui, tá? Então, é assim que funciona mais ou menos essas ferramentas de seleção, tá? E aí, como é que eu faço para desfazer essa seleção? Bom, se eu tiver com uma dessas ferramentas aqui selecionadas, basta eu clicar em qualquer lugar da tela. Ó, já desfez lá. Porém, não é muito boa porque ao clicar eu estou criando uma nova seleção, né? E aí eu tenho que dar 2 cliques rápido e apertar OK para assumir. Então a melhor forma é Ctrl D, tá? Ctrl D, mesmo que eu esteja com qualquer outra ferramenta. Deixa eu voltar a seleção, que é Shift Ctrl D, vai voltar a seleção, né? Como se fosse Ctrl Z das ações, só que aqui na parte da seleção. Se eu tiver com a ferramenta lata de tinta, por exemplo, eu dou um Ctrl D, vai sumir minha seleção. Dou um Ctrl Alt, dou um Ctrl Shift D, aí eu tenho de volta aqui na minha tela, tá bom? Assim que funciona a ferramenta de seleção. Deixa eu tirar essa seleção daqui, porque também tem laço magnético. Laço magnético é bem simples, não fica às vezes uma seleção perfeita, porque você clica para criar o primeiro ponto, e aí onde você vai passando o mouse, não precisa clicar, tá? Ele vai meio que criando ali a seleção, fazendo a diferenciação de tons, de pixels, né? Deixa eu ver, pronto, consegui. Aí você vai trazendo, ele vai automaticamente fazendo para você essa seleção, ó. Opa, foi demais ali, foi demais aqui também. Aí você depois consegue, por exemplo, eu posso clicar aqui para eu mesmo fazer alguns pontos de vez em quando, mas o ideal é a ferramenta mesmo fazendo, tá? Assim que ela funciona. Trouxe aqui para o meu ponto inicial, fechei.
Aí, para tirar essa parte aqui, como é que nós faríamos? Pegaríamos tanto a laço quanto a laço poligonal, seguraríamos aqui o Alt, clicou a primeira e vou... Nesse caso aqui eu estou com a ferramenta laço, mas também podemos fazer com a ferramenta laço poligonal, tá bom? Como eu vou fazer aqui agora, só para vocês olharem. Ó, laço poligonal, vou apertar, deixa eu ver, eu tiro essa partezinha branca aqui. Alt, cliquei a primeira, pronto. Agora eu vou refinar aqui essa minha seleção, ó. Clicando aqui nos pontos. Aí fiz o que tinha que fazer, pronto. Agora eu vou clicar 2 vezes para fechar a seleção e está concluído. Também tem essa ferramenta aqui que eu uso bem pouco, que é uma seleção ali de forma geométrica, né? Ó, ela seleciona, a gente clica, segura e arrasta, é como se estivesse selecionando. Sabe quando você vai selecionar arquivos na sua área de trabalho, que você clica e arrasta para selecionar? É exatamente o que ela faz aqui. Eu não uso muito porque quando a gente está trabalhando com formas mais arredondadas, com quinas, com curvas, é praticamente impossível você trabalhar com essa ferramenta, não tem como. Então eu uso bem pouco, eu uso em alguns casos específicos, mas eu queria também demonstrar aqui como é que ela funciona. Tem tanto ela dessa forma, como aqui circular, tá? E aí a gente consegue fazer a seleção assim, clicando e arrastando. Agora, se eu quiser um círculo perfeito, é só a gente pressionar o Shift, tá? Segurei o Shift, cliquei e arrastei, tá? O que que aconteceu aqui? Por que que foi adicionado? Por que que ficou dessa forma? Era para ficar um círculo perfeito. Porém, deixa eu dar um Ctrl Z. Olha aqui, já tinha uma seleção feita. E aí eu segurei o Shift, ele fez o sinalzinho de mais lá, ó. E aí quando eu demarquei minha área, ele colocou, fez o círculo perfeito aqui, ó, claro, mas ele adicionou a seleção que já estava criada. Então, atenção aos detalhes aí, tá? Deixa eu desfazer a seleção, Ctrl D. Agora sim, ó. Pronto, vai criar o círculo perfeito para mim. Essas são as formas de selecionar aqui no Photoshop e mais para frente nós vamos usar isso na prática, tá bom? Valeu, um abração.